Olá a todos, sou Rodrigo Mello, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do website blendernítidos.com.br. Hoje daremos prosseguimento ao nosso curso sobre Blender Game Engine e, mais especificamente, trabalharemos com o Rigid Body, ou Física dos Corpos Rígidos. Na aula passada, nós configuramos aqui um objeto, aplicamos lógica ao mesmo, permitindo que ele pudesse ter alguns movimentos. Então, vou apertar aqui o Start. E ao movimentar, por exemplo, a seta para cima, ele se desloca para frente, seta para baixo, ele se desloca para trás, a seta esquerda, ele rotaciona para um lado, e na outra seta direcional, ele rotaciona para o outro lado. Bem, então, nós aplicamos movimentação a este corpo. No entanto, como vocês podem perceber, ele se movimenta, mas não há qualquer tipo de piso. Não há qualquer tipo de piso o apoiando. Mesmo assim, o mesmo ele não tende a cair no vazio como um corpo normal o faria. Então, qualquer corpo, sob efeito da gravidade, ele tende a ser atraído, né, para o centro, do centro de gravidade da Terra, e tende a cair. Não é o caso deste nosso cubo. Bem, o porquê disso? Então, vamos aqui ao painel Physics e na aba Physics, como vocês podem ver, o tipo de física selecionada aqui é a Static, ou seja, estático, parado. E o nosso corpo ele tende a ficar em repouso se nós não acionarmos qualquer tipo de, no caso, qualquer tipo de tecla a qual foi adicionada aqui uma lógica, enfim. Ao modificarmos o tipo de física de Static para Rigid Body, nosso objeto de estudo agora, e dermos aqui um play, o nosso corpo ele cai no espaço. Aqui para um outro ângulo, o nosso corpo tende a cair. Isso porque nós aplicamos a ele uma física chamada Física dos Corpos Rígidos. Muito bem, então agora vamos adicionar aqui um plano à nossa área de trabalho. Vamos colocar este plano mais ou menos aqui. Vamos criar aqui uma pequena extrusão nesse plano. Bem, fizemos aqui um piso no improviso. Vou dar uma cor a este piso para a visualização ficar melhor. Dar aqui uma coloração ao nosso cubo também, para destacar. Muito bem. Então, feito isso, vou novamente apertar P. Opa! E como vocês podem ver, o nosso corpo agora ele tem um obstáculo. Tem um piso, onde ele fica apoiado. Então, como ele está configurado como um corpo rígido, ele tende a interagir com outros objetos, assim como faz um corpo rígido na vida real. Então, vou apoiar agora o nosso cubo no piso, desta forma. Vou aumentar aqui as dimensões do nosso piso. Ok. Vou modificar um pouquinho o formato do nosso cubo, de forma a, no caso, a diferenciar a sua parte frontal das demais. Então, vamos ver aqui, a sua parte frontal está no eixo Y. Vou aqui diminuir as dimensões em Z desta área. Ok, então temos aí uma boa diferenciação, e ao clicar em P ou em Game, Start Game Engine, ao movimentarmos este objeto aqui nas teclas direcionais, ele tende a se deslocar pelo espaço aqui da nossa 3D View. Bem, agora detalhe interessante, importante.
Novamente vou dar um P. Ao seguirmos reto aqui, por exemplo, ao sairmos do plano, o nosso objeto cai, pois ele não vai ter aí um apoio, estará sob a ação da gravidade, não vai ter um apoio e tende a cair do nosso cenário. Então, vamos aqui a outros parâmetros da nossa física de corpos rígidos. Então, novamente vamos em Physics. Aqui temos essas duas primeiras opções, temos a opção Actor e Ghost. A opção Actor, ou ator, ela permite que o nosso objeto em questão ele seja detectado futuramente por sensores e possa participar de outras interações no nosso jogo a ser produzido. Bem, mas isso nós vamos ver mais à frente, mas é interessante que os senhores saibam, no caso, a aplicabilidade, o porquê desta opção estar aí habilitada. Muito bem, temos também a opção Ghost, e vamos ver aqui o que acontece ao clicar em Ghost. Apertamos P novamente e o nosso objeto simplesmente atravessa o chão, atravessa a superfície. Bem, pois acredito que todos saibam que Ghost, traduzindo do inglês para o português, significa fantasma. E o nosso objeto ele tende a se comportar como um fantasma. Ele não vai reagir às interações com outros corpos rígidos. Então, caso este efeito ele realmente seja, no caso, desejado para os seus aplicativos, você habilite aí, então a opção Ghost. Muito bem. Temos aqui em atributos alguns parâmetros, entre eles Mass, Radius e Form Factor. Vamos falar apenas dos principais. Então, com relação à massa, massa, vai representar, no caso, a massa do nosso objeto. Podemos, então, com o botão esquerdo do mouse, aumentar aqui o valor da massa ou diminuí-lo, arrastando o mouse para a esquerda ou para a direita sobre este parâmetro, ou simplesmente digitando, clicando com o botão esquerdo do mouse e digitando um valor para a massa, por exemplo, 2, Enter. Bem, então os efeitos da massa eles vão ser mais perceptíveis quando tivermos aí mais objetos em nossa cena. Mas temos aqui o outro parâmetro, Radius. Radius representa este pequeno círculo, como vocês podem ver. Aqui temos este círculo e Radius ele vem a representar o raio de interação na qual este objeto tem sua influência. Então, ele vai tender a ter um raio de influência, no caso menor, aqui, com radius igual a 1, e no caso eu posso aumentar o valor do raio de influência de interação deste objeto para valores maiores. Então, vamos aqui para poder trabalhar aí os outros parâmetros. Vamos exemplificar adicionando aqui um cubo à nossa cena. Vamos transformar esse cubo em uma parede SY. Ok, então temos aí aqui a nossa parede. Vou aplicar P. Opa, ainda está em Ghost. Vamos desabilitar a opção Ghost. Apertamos P novamente e opa, como vocês podem ver, aqui o nosso objeto colidiu com a parede. Pá, novamente. Então, vamos criar aí alguns ajustes para esse comportamento. Bem, então, na vida real, todos sabem que ao colidir, este nosso paralelepípedo aqui azul, ele não iria agir dessa forma. Então, vamos aqui às configurações. Podemos, no caso, aumentar o valor do radius.
diminuir o valor do raio de aumentar o valor do raio de influência. Vamos ver o que acontece. Simplesmente o nosso objeto some da cena, pois o valor do raio de influência do radius não corresponde, no caso, com a realidade. Então vamos diminuir o valor de influência de radius para, por exemplo, 1,45. Vamos ver o que acontece. Ele ainda não age de forma convincente. Então vamos diminuir aqui seu valor para 1, por exemplo, e vamos avançar. Ainda não. Vamos diminuir aqui para 0,7. Vamos aqui arrastar um pouquinho o nosso ator aqui para trás e novamente um P. Ele tende a girar. Bem, o que podemos fazer então? Primeiro, o nosso objeto ele tende a girar. Ctrl Z. Ele tende a girar após o impacto. Podemos simplesmente ele gira no eixo X. Podemos utilizar a opção Lock Rotation, apertando em X. Ou seja, Lock Rotation significa desabilitar a rotação no eixo X, ao clicar em X. Se escolhermos o parâmetro Y, ele deixa de girar no eixo Y, e o mesmo para Z. Então, novamente vamos em P, vamos avançar, e aqui ele já não gira no eixo X. Podemos fazer o mesmo. Mas detalhe, ele não gira apenas no X. Ok. Vamos fazer o mesmo para Y. E pelo menos este parâmetro aqui já foi corrigido, como vocês podem ver. Ele já não tende a sair girando aí pelo cenário. Como vocês podem ver, ao clicar em P, o nosso objeto ele tende a afundar um pouquinho no nosso piso. Isso porque o valor do radius não é adequado. Então vamos colocar aqui realmente 1. Damos um P e ele não afunda. Então está com um valor mais convincente. Então apertamos novamente P. Tranquilo. Mas ele tende ainda a atravessar aqui a parede. O que poderíamos fazer para essas correções? Bem, há um parâmetro aqui logo abaixo, ainda em Physics, chamado Collision Bounds. Bem, ele está relacionado ao formato do objeto e também relacionado à colisão. Seria mais ou menos, no caso, o formato pela qual a engine irá reconhecer a colisão. Bem, aqui temos algumas opções. Então vamos aqui no caso habilitar a opção Collision Bounds, e a primeira opção aqui é a Box. Ele tenderá a entender a colisão deste objeto como se fosse simplesmente um cubo, uma caixa. Então apertamos P e aqui o nosso objeto já não consegue atravessar tanto aqui a parede. Mas existem também outras opções, entre elas Sphere, claro que não seria, no caso, a opção correta, visto que este objeto não é uma esfera. Existem outras opções aqui, Convex Hull, Cone, Cápsula, enfim, tudo são vários formatos diferentes, e existe aqui um mais importante, bem mais completo, no caso, o Triangle Mesh. Bem, o que seria esse Triangle Mesh? Ele se adequa ao formato real do objeto. Então, aqui não temos um formato definido para esse tipo de forma, e ao habilitarmos esse Triangle Mesh, ele tende a se adaptar ao formato deste objeto. Então, ao apertarmos P e avançarmos novamente para a parede, temos aí a nossa física. No entanto, como vocês podem perceber, aqui novamente vou dar um P, o nosso objeto ele tende ainda a atravessar um pouquinho a parede. Para corrigirmos esta situação,
nós podemos simplesmente diminuir aqui o valor de margin. Margin é a margem de interação, a distância entre um objeto e o outro, a ser considerada durante uma colisão. Então, vou diminuir aqui os valores para um valor bem baixo. Então, aqui, por exemplo, ele já não entra tanto na parede, como vocês podem ver. Colocarmos valor bem ínfimo, ou próximo de zero, ou zero, ele já não consegue atravessar aqui a parede, como vocês podem ver. Bem, então, realmente essa opção ela é muito importante em se tratando da parte lógica de interação, de colisão entre objetos. Bem, temos aqui uma opção também que realmente muito importante e eu acabei por não comentar. São elas a damping. Damping, no caso, representa o atrito deste objeto com a superfície. Então, por exemplo, aqui temos um valor de damping igual a 0.02. Então, vou dar um P, vou avançar com bastante velocidade aqui na direção do muro. Como você pode ver, o nosso objeto ele desliza pela superfície após o choque. Ao aumentar aqui o valor de damping para um valor bem alto, 100%, como podemos ver aqui, nosso objeto já não desliza mais. Posso colocar valores menores, claro. E aqui ele já não desliza tanto quanto antes. Existe também o damping para a rotação. Aqui o nosso objeto em si ele não gira, pois eu desativei a rotação do mesmo, tanto em X quanto em Y. Eu vou desativar aqui essas duas opções, aperto P novamente para executar, e ele tende a girar com certa facilidade. Novamente. Daqui um ângulo. Pois bem, ao habilitar a opção, no caso aumentar os valores de rotation para próximos de 1 ou igual a 1, novamente, como vocês podem ver, o nosso objeto ele já não gira. Então, ao invés de utilizar a opção Lock Rotation, eu simplesmente posso utilizar aí um valor alto para o atrito com relação à rotação. E no caso, utilizar este parâmetro ele é mais interessante do que o Lock Rotation, pois se este objeto for, por exemplo, capaz de voar em algumas cenas, se você tiver habilitado estas opções aqui, ele simplesmente não poderá girar. Então, realmente é bem interessante a utilização desses dois parâmetros aqui, do damping, o Translation e o Rotation. Translation relacionado ao deslocamento linear e Rotation a giros. E, para finalizar, tem aqui, como eu falei, informei que iria mostrar aqui os efeitos da massa sobre a nossa animação. Então, como vocês podem ver, vou diminuir aqui o efeito de atrito para ambos os parâmetros, ok? Então, dar um P, notem bem o que vai acontecer. Nosso objeto tende a ter giros, enfim. Vamos agora aumentar os valores para a massa e ver como ele vai se comportar. Vou colocar aqui um valor bem alto. Vou mudar de 2 para 20. E vamos agora verificar o que acontece. Por ser mais pesado, entre aspas, ele tende a sofrer menos efeito de rotação e de deslizamento após o impacto. Isso porque vocês sabem que o atrito ele depende da força normal, e a força normal ela é oposta ao peso, ou seja, como o objeto está mais pesado, certamente a sua normal aumentou, e aumentando sua normal, aumenta também o valor do atrito, e ele tende a deslizar menos após o impacto. Então, isso foi efeito do aumento da massa. Se eu colocar valores ainda maiores, por exemplo 100, certamente ele vai sofrer menos
ou mais, pois agora ele é mais pesado, com os impactos. Então aqui aumentei alguns parâmetros e vocês podem verificar aqui as modificações que ocorrem durante o nosso jogo. Bem, no caso eu citei aqui apenas os principais parâmetros de configuração do Rigid Body. No caso, por enquanto, acredito que seja necessário para darmos prosseguimento aos nossos estudos da Game Engine. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais.